Bom dia. Pedir que, se puder abrir a Bíblia, 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Todos nós precisamos ter um tempo com Deus, todos os dias, né? Eu tenho aprendido isso, né? Tenho aprendido isso, e a gente quem está acompanhando a campanha bíblica, Mateus, agora começamos Marcos, a gente observa que Jesus, ele sempre tinha um tempo de se retirar. Não sei se vocês repararam assim, constantemente, em todos os evangelhos, Jesus Jesus se retirava para orar, né? Chamava às vezes alguns discípulos para ir juntos, mas sempre ele tinha essa prática. E eu acredito que isso seja diariamente. Ele sempre se retirava para orar e falar com Deus Pai, né? E a gente precisa entender a importância disso, né? Nós aqui precisamos nos alimentar todos os dias, né? Tô falando agora de comida. Todos os dias nós precisamos nos alimentar, né? A gente pode ali passar um dia, talvez, né? 2 dias, 3 dias, mas vai chegar uma hora aqui, o que vai acontecer? O nosso corpo vai começar a ficar fraco, vai começar a definhar, porque a gente precisa do alimento, né? Então, eu acho que essa questão de se alimentar todos os dias é para todos, correto? Deus criou um ciclo diário, manhã, tarde, noite, manhã de novo, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Não criou? Deus que criou assim, né? Então acho que não é por acaso, né? Outra coisa, Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Isso quer dizer que nós, humanos, somos criados à imagem e semelhança dele, que é um ser relacional, né? Ou seja, nós também somos seres relacionais. Nós precisamos nos relacionar. Está na nossa essência, quem nós somos. Então, também, a gente parando para pensar, nós precisamos ter esse tempo de se retirar todos os dias, né? Todos os dias estar com Deus. Algumas semanas atrás, né, na célula dos profissionais, eu escutei uma coisa que eu achei muito engraçada, assim, lógico que foi em tom de brincadeira, mas eu fiquei pensando depois naquilo, né? Um dos nossos irmãos lá, amigo nosso, falou assim: não, porque essa semana eu estava discutindo com meu amigo, e se a gente orar no começo do ano, por todas as refeições do ano, aí a gente não precisa mais ficar orando toda a refeição, não é? Aí eu dei risada, né? Só que eu fiquei pensando naquilo. Falei, poxa vida, né? Será que é assim? Será que funciona assim, né? O Peng tá dando risada porque ele sabe quem falou isso. Né? Eu fiquei pensando nisso depois, né? Até comentei com o pessoal. Falei, ué, mas, né? E na oração do Pai Nosso, o que a gente ora? Né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é o ano todo. O pão nosso de cada dia nos dai o ano todo, amém. Não preciso mais orar. E pensando nisso, por que Jesus ensina a orar assim? Sabe, a oração toda do Pai Nosso a gente aprende, e se você parar para pensar, é uma oração diária.
Ou seja, Ele quer que nós oramos, tiramos esse tempo para orar, para falar com Ele todos os dias. Entende? Tem um propósito por trás disso, né? E tem um propósito, né? Senão a gente orava pro resto da minha vida. Já está orado por todo o alimento da minha vida toda. Não preciso mais fazer oração nenhuma antes da refeição. Sou muito grato a Deus pelo que o Senhor vai me dar. Amém. Né? Seria fácil se fosse assim. Mas Deus faz questão de que nós tenhamos esse relacionamento com Ele. Faz questão. Né? Em Gênesis 3... O que fala? Que Deus, Ele ia visitar Adão e Eva lá, todo final de tarde, né? Uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano? Não, todos os dias. Todos os dias, Deus nos visitava, sabe? E por conta do quê? Que não tem mais isso? Por conta do pecado, que nos afastou de Deus. Mas a vontade dEle de estar conosco todos os dias passou? Não, continua. E Ele quer estar conosco, né? Por isso que Ele nos criou. E, enfim. Vamos ler o versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Né? E o que quer dizer isso? Ele está falando que por fora, no exterior, a gente está morrendo, né? Todo mundo aqui tem certeza que vai morrer, né? Nosso corpo aqui vai morrer, né? O nosso corpo, cada vez que passa, vai, né, se degradando, infelizmente. Eu costumo falar que quando eu era mais novo, eu torcia o pé, uma semana depois eu já estava normal, praticando esporte, né? Eu dava de skate, então eu torcia muito o pé. Uma semana depois já estava andando, às vezes 2, 3 dias já estava andando de novo, né? Aí, alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, né? Já estava um pouco mais velhinho assim, né? Depois que passa dos 25, eu não sei o que acontece, o corpo dá uma desacelerada, parece que, né, fica mais lento o metabolismo. Eu torci o pé. Eu acho que eu fiquei 1 ano sem ruim, 1 ano para recuperar, assim. E depois eu fui torcer de novo o mesmo pé. Até hoje não tá legal, assim, já faz alguns anos. Né? Então o nosso corpo não tem jeito, ele vai se degradando, né? Não tem como. A gente vai ficando velho, o metabolismo desacelera, não se regenera mais como antes. Enfim, Paulo está falando aqui que nosso corpo, nosso exterior vai passar. Já está indo. Porém, o nosso interior, né, se renova. E se renova como? Dia a dia. Dia após dia, o nosso interior está se renovando. Olha que maravilha. Pelo menos alguma coisa está evoluindo, né? O nosso corpo está indo assim. Só que o nosso interior está evoluindo, né? Um pouquinho antes, no capítulo 3, último versículo, 2 Coríntios 3,18. Diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, dentro de nós estamos em constante amadurecimento. Deus tem trabalhado na gente. Deus está, né, querendo que nós tenhamos o caráter como de Cristo. Né? É para isso que nós estamos aqui, né? Ser parecido com Cristo e aquela coisa. Então a gente está evoluindo, certo? E no 17 diz assim, 2 Coríntios 4: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Eu fiquei bem feliz porque no louvor, né, agora ele contando, né, testemunhando e falando da palavra mesmo, tem a ver com a palavra, tem a ver com isso. Né? Por que Paulo fala assim? Leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória.
Eu parei para pensar nisso, eu fiquei pensando, né? A gente vai passar por lutas na nossa vida, por tribulações, não tem jeito, né? E tem pessoas, né? Tem até um comentarista que ele comenta algo particular, e ele fala que a filha dele sofreu a vida inteira, porque ela nasceu com deformidades na parte intestinal, então ela sofreu diversas cirurgias a vida toda, e faleceu com 30 anos, né? Mas ele também fala que ele nunca viu glória de Deus manifesta na vida de uma pessoa como na dela. Entende? Ela sofreu a vida toda, morreu cedo, teve uma vida muito difícil. Entende? Porém, se a gente pegar o tempo de vida que nós temos aqui na Terra e comparar com a eternidade, não dá para comparar. Sabe? A eternidade não tem como medir a eternidade? Não tem como medir a eternidade, né? Então, nosso tempo de vida aqui, sei lá, vamos supor 90 anos. 100 anos, lá 100 anos achar muito, né? Que a gente vive aqui. É um tempo bom, né? Só que comparado com a eternidade, não é nada. Entende? Só que, por que a gente está aqui e tal, se não é nada? Né? Qual que é a importância disso? A importância é que as decisões que a gente toma aqui reflete para a eternidade. Então, peraí, esse tempinho muito curtinho que a gente tem, talvez tenha uma importância grande, porque reflete para a eternidade. Vou contar um breve testemunho, assim, da minha parte. A gente passou por tribulações, né? Alguns daqui já sabem o que a gente passou antes de vir para cá. Não vou contar detalhes, mas assim, em 2016 a Rebeca ficou grávida, tá? E aquilo lá foi muito legal, porque a gente já estava querendo que ela engravidasse, né? A gente tinha colocado a meta assim, 3 anos, depois dos 3 anos de casados, a gente tenta engravidar, e se vir, veio, sem pressão e tal. Só que aí passou 1 ano, e aí não aconteceu. Então a gente falou, aí ela até comentou, então vamos no médico, vamos ver se a gente faz exames, se a gente vê, né, se dá para ajudar alguma coisa, né? Porque ela tinha aquela coisa do ovário micropolicístico, que eu acho que a maioria das meninas, mulheres tem hoje, né? É mais difícil de engravidar e tudo bem. Só que nesse tempo, bem nesses dias assim, ela descobriu que estava grávida. Aí fez aquela surpresa para mim, né? Eu fiquei emocionado, em choque e tudo mais. Só que aí chegou no primeiro ultrassom, tal, apareceu a imagem na tela, né? Aí apareceu 2. Aí eu fiquei olhando, aí a médica lá, eu olhando. A Rebeca não tinha visto ainda. Tá estranho, né? E era gêmeos. Aí a médica olhou e falou desse jeito: parabéns, papai, né? Você vai ser papai de gêmeos. Eu falei, né? Que legal. Aí eu fiquei mais, né, emocionado ainda. Mas enfim, aí a gestação foi tranquila, assim, com suas particularidades, né, de gravidez de gêmeos. Já é uma gravidez de risco. E com 5 meses e meio, mais ou menos, ela entrou em trabalho de parto de uma hora para outra. A gente não sabia o que estava acontecendo. E a gente tem que correr para Marília, né? Porque Pompeia a gente prefere ir para Marília. Fomos para Marília. E aí já entrou pegou o plantonista lá que estava e já entrou, e falou, já fica deitada, não deixa nem levantar mais. Já estava em trabalho de parto, não tinha como voltar mais. Ligamos para o nosso médico, tal, ele falou, não, vamos ver. E aí ela começou a tomar inibina, começou a tomar um monte de remédio para tentar segurar um pouco, né, as contrações. Mas já estava dilatado 4 dedos e não tinha como voltar mais, né? E esse sofrimento foi assim, mais de um dia, passou quase 2 dias, e aí que chegou um outro plantonista, ele olhou o ultrassom que tinha feito, né, falou, não tem como, a gente tem que fazer o parto porque um dos bebês já está encaixado, não tem como voltar mais, vai nascer. E aí a gente, tá bom, né, e enfim, e aí aconteceu.
né? Tudo nasceram, não teve jeito, não teve como segurar, né? O primeiro nasceu de normal e o plantonista estava querendo fazer normal e o outro tirar por cesárea, né? Eu falei, aí vai ser um sofrimento ainda assim, né? Gigantesco, porque o segundo nenê ele estava virado, estava na horizontal, né? Mas assim, a mão de Deus estava cuidando de tudo e o nosso obstetra, ele estava na outra sala. Ele acabou o parto que ele estava fazendo, ele correu para a sala e estava bem nesse momento. Ele falou, não vai fazer cesárea não. Eu vou fazer uma coisa aqui que é arriscada, mas que eu não faria, mas eu tenho experiência e eu acho que dá para virar o bebê. E ele virou o bebê dentro da barriga, né? Segurou, virou e nasceu normal. Graças a Deus. Um pouco menos de sofrimento, né? E o primeiro chamava Oliver e o segundo chamava Josh, né? Era o Jun e o Hiro, eram os nomes japoneses dele. E o Oliver, como ele já estava encaixado, tinha um tempo maior ali, ele não resistiu muito. Acho que no mesmo dia, né, umas 5 e pouco da tarde, ele veio a óbito. E no outro dia, o Josh de manhã também veio a óbito, né? Aguentou um pouco mais. E o maior sofrimento de tudo isso é você ter que... Eu tive que ir lá registrar eles. Eu tive para tirar eles né, fazer a certidão de óbito. Tive que ir ver caixão, tive que fazer o enterro. Então, tudo isso é um sofrimento muito grande, né? E, enfim, aquele sofrimento que a gente estava passando naquele momento, para a gente era uma coisa que não ia terminar, né? Passava um dia, passava 2 dias, começava a chegar as coisas que a gente tinha comprado, né? Eu lembro que passou um dia, chegou os colchões, com os 2 colchãozinhos que a gente tinha comprado, né? Aí na semana ia chegar tinha alguns móveis que tinham chego já, enfim, começou a chegar um monte de coisa, né? E a gente estava já arrumando o quartinho e toda aquela coisa acaba de uma hora para outra. Então é um sofrimento muito grande. Sim, foi o maior sofrimento que a gente passou. Não tem como não sofrer com isso, né? E realmente a sensação que tem é que a gente não tem mais esperança. A gente olha assim e, sabe, aquela coisa de onde está Deus, né? Por que aconteceu isso? O que a gente fez de errado? Será que podia ter evitado, né? Sabe, aquela coisa, e se, pensando um monte de, e se a gente tivesse feito isso ou aquilo, né? E não dava, não tinha como, né? Com isso a gente descobriu que a Rebeca tem um problema que chama incompetência íntimo-cervical, que o colo do útero chega um momento que ele abre, ele sozinho. O colo dela era firme, estava sendo acompanhado, mesmo assim abre de uma hora para outra. Ou seja, nas próximas gestações ela precisa cerclar. Depois do 3º mês, se tiver tudo bem, faz uma cirurgia, cerca com... através de uma cirurgia, amarra o colo do útero e vai até o final. Então esse cordão praticamente que segura a gravidez toda. E aí quando está para nascer, tira o cordão e o bebê nasce, né? E aqueles dias assim, eu lembro que eu nunca chorei tanto. E eu buscava a Deus, não sentia nada. Eu não conseguia sentir a Deus, e eu ia lá e tal, e estava tomando banho, começava a chorar, sabe, aquela coisa de não conseguir controlar, assim. E realmente, assim, a esperança, ela vai, né? Porque até então você estava com a maior alegria da minha vida, estava acontecendo, né? Estava acontecendo, todo dia, né? E os meus amigos falavam, nossa, eu nunca vi você tão feliz, né? Eu falava, nossa, não sei o quê. E de repente acabou, e a gente fica em estado assim que não sei como explicar, né? Tem pessoas que quando passam por tribulações não conseguem sair das tribulações, perde a esperança no meio do caminho, né? Pessoas que desistem, até pessoas que são cristãs acabam desistindo no meio da caminhada, porque a dor é tão grande, né? Os questionamentos, a culpa. A primeira coisa que a gente faz é tentar achar o culpado da situação. Não, porque o médico tal, porque se tivesse feito isso, não, será que foi a gente que foi o culpado? Será que eu fiz isso? Né? E é um sofrimento, e às vezes a gente acaba culpando Deus,
né? Às vezes a gente acaba culpando Deus, né? Eu não vou negar, eu questionei Deus. Eu falei, Deus, por quê? Por quê? E na hora não dá para você entender, sabe? Você fica naquela coisa, por que aconteceu isso, Deus? Por quê? Né? Estou fazendo tudo certinho, né? Eu vou na igreja, te sirvo, estou em um monte de ministério, acompanho um monte de gente, cuido de um monte de gente, né? Um monte de gente aí que nem quer ter filho, está tendo filho aí, a gente está cuidando aí, né? Adolescente aí, mas por que acontece isso com a gente, né? E você fica naquela situação. Mas, né? Pensando nesse sentido do versículo, o que a gente passa por aqui é momentâneo, sabe? Deus está falando, né? O que está... falou das promessas, né? Aqui no louvor, né? Vai passar. Por mais que a gente sofra a vida inteira, vai passar, sabe? E se estar com Deus é muito melhor do que estar aqui, a gente precisa ansiar isso, entende? E a gente precisa começar a olhar além, né? Além. No 18 fala o quê? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Às vezes a gente não está enxergando, tem uma montanha muito grande na nossa frente, a gente não consegue enxergar. E é nessa hora que a gente desiste, sabe? Mas é aí que Paulo fala, não enxerga, vê o que você não está vendo. Tenta ver aos olhos de Deus. Tenta ver além. E foi desse jeito que eu acredito, né? Que pela fé e acreditando em Deus, no que Deus tinha um plano maior, que tudo isso aconteceu com a gente porque Ele tinha um plano e porque a gente precisava crescer e porque, enfim, muitas coisas. Olhando nesse sentido, olhando além do que a gente não estava vendo, foi que a gente conseguiu superar, foi que a gente conseguiu passar por isso. Claro que muito amor dos irmãos, a gente sentiu muito amor de Deus através dos irmãos, através da nossa igreja, assim, que foi muito acolhedora. E assim eu falo, as tribulações passam e acabam, não, muitas vezes vai vir outra, né? E ali no mesmo ano, no final do ano, Rebeca engravidou de novo, né? Graças a Deus, a gente estava orando, engravidou do Simon. Aí você fala, bom, né? Aquela felicidade novamente, né? Com aquele... Só que pelo histórico e por ser uma gravidez de risco, porque tem que fazer a cerclagem, aquela coisa que eu expliquei, foi uma gravidez muito difícil também. Foi uma gravidez tensa, assim. Foi outra tribulação, outra história, porque tinham medo de perder. Tinha que tomar remédio todo dia, 4 em 4 horas, né? Tomar remédio. Não podia fazer esforço, não podia sair de casa, né? Então, naquela época, o pastor Guto foi fazer ceia em casa só com a gente, porque a gente não conseguia nem ir na igreja, né? Então, é complicado. E aí foi outra luta. Aí vai lá, a placenta começa a amadurecer antes do tempo. Aí a gente poxa vida, né? Aí estava no grau 3, não tinha nem 8 meses, né? Aquela coisa... Aí segurou até 8 meses, aí fez o parto, nasceu tudo bem, glória a Deus, né? Aí lá nos 3 meses de idade, eu acho que tem alguma coisa, vamos na neurologista, aí vai na neurologista. Estão sempre preocupados, sempre vai ter tribulação, não tem jeito, né? Eu sempre tive uma vida muito regular, muito tranquila. A pessoa mais próxima que eu havia perdido até então era talvez a minha Batian, que morou comigo, mas assim, nos últimos 5 anos de vida dela, porque a gente cuidava dela, era mais próxima. Depois disso, ninguém mais. A família toda, minha família toda, é toda convertida. Da parte do meu pai, acho que só um irmão que não, o resto todos são, né? Então, eu tive uma vida muito tranquila, nunca tive perda, nunca tive, sabe? Isso, então, para mim foi um baque, porque emocionalmente eu não estava preparado para acontecer isso, sabe? Não tinha passado por nada, assim, não foi uma coisa assim, não estava, né, forte, enfim. Mas aconteceu, né? E a gente precisa olhar, então, para as coisas que são eternas, para as coisas que nós não vemos, para as coisas que Deus se importa, né? Porque essas coisas vão ficar. Essas coisas vão ficar para sempre, eternamente, sabe?
as nossas decisões, como nós estamos lidando com as situações, com as tribulações, como nós estamos lidando com as pessoas, né? As decisões que nós tomamos em relação a amar as pessoas, em relação a amar a Deus, né? Em relação a buscar a Deus e renovar em Deus todos os dias, né? Buscar a glória que está de Cristo Jesus, entende? A esperança da glória que está em Cristo, da salvação, né? Será que a gente tem feito certo, sabe? Eu fico me perguntando assim, e eu tenho aprendido que o dia a dia é muito importante, sabe? É muito mais importante do que o nosso momento aqui de domingo, né? Eu falo que domingo, assim, a reunião com os irmãos, o culto em conjunto, todo mundo é cereja do bolo, né? Mas o arroz e feijão, nosso alimento diário, todo dia, é nós lá sós com Deus, buscando a Deus, orando, nos retirando, né? E eu tenho experimentado orar e ver Deus respondendo. Orar por alguém e ver Deus transformando, né? Muito mais do que ir lá e tentar ficar fazendo pela minha força, assim, mas o Espírito Santo transformando, né? Então, eu acho que, né, Paulo fala, né? A primeira coisa, por isso não desanimamos, né? Se a gente conseguir enxergar por essa perspectiva, a gente não vai desanimar. Por mais que seja pesada a tribulação, por mais que a gente não consiga enxergar depois do que tem depois, ou ver o que a gente não consegue sentir, o que a gente não está vendo, é muito difícil, né? Essa figura de linguagem é muito difícil, né? Mas nós possamos confiar em Deus, possamos olhar para Deus, tentar olhar aos olhos dele e fazer como Ele pede, né? Como Ele quer cumprir a missão dele e tentar fazer o nosso melhor, né? Amém? Vamos orar? Deus, nós temos pouco tempo, Senhor, para fazer valer a pena, Senhor. E eu falo que valer a pena é só uma vida dedicada ao Senhor. Eu não vejo outra saída, Deus, a não ser te buscar, Senhor. Para onde iremos, né? Se o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Deus nos ensina, Senhor, a cada dia a olhar, Senhor, olhar as coisas eternas, as coisas que nós não vemos. Que a gente consiga, Senhor, a deixar a nossa esperança baseada nas coisas deste mundo, Senhor, nas coisas que nós estamos vendo, e muitas vezes temos nos baseado e vivido as nossas vidas assim, Senhor, fazendo, agindo conforme o que a gente está vendo, Deus. Mas que nós possamos fazer as coisas pensando na eternidade, pensando como o Senhor faria, quais as decisões que o Senhor quer que nós tomamos, Senhor. Deus, queremos estar no centro da Tua vontade, Senhor. E queremos, Deus, andar com o Senhor no dia a dia, Senhor. Te buscar, orar ao Senhor, ser transformado, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor. E crescer, Deus, interiormente. Sabemos que o exterior vai ficar. O exterior não tem jeito, Deus. Está se deteriorando a cada dia. Mas o nosso interior vai permanecer, Deus. E que possamos permanecer em Ti, que possamos crescer em Ti. Nos dê um coração assim, Senhor, que Te serve, que se dedica, Senhor, que coloca as tribulações e os problemas em Tuas mãos e simplesmente confia na Tua soberania. Em nome de Jesus, eu oro, Deus, e peço a Tua bênção sobre nós. Eu oro, Senhor, por aqueles corações que estão passando por dificuldade, alguma angústia, Senhor, enfermidades, Deus, que parece que não vai acabar. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha trazer essa renovação, Senhor. E que essa renovação possa ser todos os dias, Senhor. Nos ajude, Senhor, a olhar, Senhor, a ter o foco em Ti, Senhor. As coisas do Teu reino, as coisas que realmente importam, Senhor.
E nos ajuda, Deus, ter esse coração, Senhor, amoroso, Senhor. Um coração que olha para as pessoas, Deus, que acolhe, que ama, que cuida, Senhor. Como o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, Deus, eu oro e peço, Senhor. Amém, Deus.